Valentões são humilhados por menina de rua, silenciosa, que é campeã secreta em lutas. Em um canto esquecido da cidade, onde o sol raramente brilhava e a poeira levantava voos invisíveis, Luna caminhava. Ela era um mistério, uma sombra entre as sombras, com cabelos escuros e olhos que refletiam um mundo que poucos conheciam. A escola era um campo de guerra. Os valentões dominavam, cercando os mais fracos, como tubarões em busca de presas. Mas Luna já havia aprendido a nadar nas profundezas da dor e da solidão. Ninguém repara em mim, pensava, enquanto escondia seu passado recheado de lutas e vitórias. Tímida, ela não se lembrava da última vez que tivera coragem de levantar a voz. Muitas vezes, sentava-se isolada, apenas observando aqueles risonhos e imponentes. Aquele dia seria diferente. Quando seu amigo Pedro foi encurralado no corredor, as provocações se intensificaram. Os risos eram brutais, como garras que se apertavam no coração. Um nó se formou na garganta dela. E ela não podia deixar isso acontecer. Luna olhou para suas mãos. Elas eram suas armas secretas. Haviam sido moldadas pelo toque firme de seu avô, um mestre em artes marciais que criara um legado imbatível. Em casa, ela praticava em silêncio, desferindo socos e chutes que pareciam ecoar no coração da noite. Mas enfrentar os valentões não era o mesmo que lutar contra um saco de pancadas. O medo a envolvia, uma nuvem escura e densa. Nesse momento de confusão e angústia, um novo aluno entrou na escola. Ele era diferente, com uma presença magnética que atraía olhares. Seu nome era Gabriel, e havia algo de enigmático nele, como se soubesse mais sobre Luna do que deveria. Nos corredores ele passava, lançando um sorriso que parecia prometer segredos. Quem é ele? Pensava Luna, cada vez mais intrigada. O clima na escola parecia se intensificar, como um furacão prestes a se desatar. Enquanto os valentões se preparavam para atacar Pedro novamente, Luna tomou coragem. Ela precisava fazer algo, mas uma dúvida a paralisava. E se eu falhar? E se não conseguir? A pressão era insuportável, como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre ela. No entanto, ao ver seu amigo tremendo, o instinto falou mais alto. Ela não podia se manter invisível. Então, no dia marcado para a confrontação, um sussurro gelou seu coração. O líder dos valentões, Bruno, tinha uma conexão com uma tragédia em sua família, algo que ninguém sabia. O mundo de Luna desmoronou diante da revelação. Seria essa a chave para sua redenção ou a sentença de uma batalha ainda mais cruel? A hora se aproximava. O embate entre coragem e insegurança pairava no ar. As vozes estrondavam em sua mente. Poderia ela, uma menina de rua silenciosa, se tornar a heroína que nunca acreditou ser? Enquanto o cenário se montava, o desfecho permanecia um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A hora se aproximava. Luna sentia seu coração palpitar como se fosse um tambor em um desfile de carnaval. O corredor se enchia de adrenalina e murmúrios. Os valentões, aqueles predadores que ela tanto temia, cercavam Pedro como urubus em volta de uma carniça. Mas havia algo mais ali, um sentimento de urgência que a impulsionava. Então,
Algo interrompeu a tensão no ar. Gabriel, o novo aluno, entrou no corredor com uma velocidade impressionante, seus cabelos bagunçados pela brisa. Luna piscou, perplexa. O que ele estava fazendo ali? Ele não parecia chateado com os valentões. Na verdade, parecia quase desafiá-los. Olhares se cruzaram, e Luna sentiu uma onda de coragem invadi-la. Poderia confiar nele? Ele se movia com a confiança de alguém que já enfrentou monstros antes. Luna, não é hora de hesitar, ela pensou, e então respirou fundo, preparando-se para avançar. Mas antes que pudesse agir, Bruno, o líder dos valentões, fez um movimento inesperado. Ele não estava lá apenas para atacar. Em um tom de voz agudo e carregado de emoção, Bruno gritou: "Parem! Vocês não sabem de nada!" O silêncio caiu como uma bomba. A cena parou e os risos se extinguiram instantaneamente. Até mesmo os valentões olharam para Bruno confusos. O que estava acontecendo? Luna sentiu seu coração parar. Bruno, que sempre foi o opressor, estava tremendo. Ele olhava para o chão, como se tentasse esconder algo. Vocês não sabem o que acontece em casa, não conhecem a verdade. As palavras dele ressoaram pela multidão, e o murmúrio começou a se espalhar. O que ele queria dizer? A minha mãe morreu por causa de um combate de rua, e eu sou o culpado. O choque foi como um raio. Luna sentiu um nó se formar em sua garganta. Essa tragédia não era apenas uma história sem fim que rondava a escola. A dor no rosto de Bruno, a fragilidade na sua voz, tudo isso era real. E a conexão com a tragédia em sua família agora se tornava clara. Ele não era apenas um valentão. Ele estava carregando um fardo que ninguém conhecia. Gabriel, percebendo a mudança, fez um passo à frente e se virou para Bruno. Você não precisa carregar isso sozinho. Pode mudar. Você pode ser melhor. Ele exclamou com um fervor apaixonado. As palavras ecoaram em meio à multidão, e a tensão no ar começou a mudar. Os valentões trocaram olhares de dúvida. A coragem de Gabriel parecia desarmá-los. No entanto, uma palavra atravessou a mente de Luna: coragem. Seria possível que Bruno pudesse deixar o passado para trás? Luna estava em um conflito interno, cheia de dúvidas e medos. Enquanto isso, os olhares na escola dirigiam-se para Bruno, agora em lágrimas. Ele estava exposto, vulnerável. E justo nesse momento, enquanto um silêncio pesado pesava, o som de sirenes cortou o ar. Um pânico imediato se instalou. As luzes vermelhas piscavam em frente à escola, e vozes de polícia ecoaram. Neste momento, todos os alunos devem se dispersar. O caos se instaurou, com todas as atenções focadas na porta de saída. Luna usou a confusão a seu favor, correndo para o corredor, sem saber o que faria em seguida. Mas antes que pudesse passar por Bruno e Gabriel, a verdade finalmente a atingiu como uma onda. Ela não estava apenas lutando pelos outros. Ela tinha que lutar por si mesma. Uma pergunta ficou martelando em sua mente. E se tudo isso fosse um plano de Bruno para se vingar? E se ele não fosse tão inocente assim? O pânico no corredor se crescia, enquanto Luna se perguntava: quem realmente era Bruno? O que estava acontecendo com ela? E como sua escolha agora poderia mudar tudo? Luna estava paralisada. O corredor estava em um caos, mas sua mente estava pesada com perguntas. Ela olhou para Bruno, que ainda soluçava, e sentiu uma mistura de empatia e desconfiança. Mas, antes que pudesse decidir o que fazer, algo ainda mais inesperado aconteceu. Do nada, uma figura alta surgiu na entrada do corredor. Uma mulher. Seu cabelo cacheado e longas roupas preto e vermelho chamaram atenção instantaneamente. Era a diretora da escola, a senhora Alves, uma mulher de presença forte. Ela gritou para todos se acalmarem, e para a surpresa de Luna, Bruno se encolheu sob o olhar dela como se fosse uma criança apanhando.
Isso tem que parar, Bruno. A diretora exclamou, sua voz ecoando por toda a sala. Você não pode continuar assim. Precisamos de uma conversa a respeito das suas ações. Luna não pôde deixar de notar a expressão de horror no rosto de alguns alunos. Porém, ao mesmo tempo, uma onda de alívio se espalhou no ar. Bruno, que sempre fora considerado o rei dos valentões, estava agora sendo confrontado. Mas enquanto ela pensava que tudo poderia começar a mudar, a diretora olhou nos olhos de Luna e, com uma intensidade quase assustadora, perguntou: Luna, você está disposta a falar na reunião da diretoria sobre o que acontece aqui na escola? A pergunta afetou Luna como um soco no estômago. Ela nunca tinha imaginado que poderia ser arrastada para essa situação. O olhar da diretora era grave, e a realidade da responsabilidade começou a pesar sobre seus ombros. Mas eu não sei o que dizer, balbuciou, sua voz falhando. Nesse instante de confusão, o pânico atingiu o corredor novamente, não por causa da diretora ou da reunião, mas porque algo muito mais chocante aconteceu. Um barulho ensurdecedor, como uma explosão, cortou o ar. A porta de vidro na entrada da escola estourou em milhares de pedaços. O caos se instalou. Todos gritaram, alguns se jogaram no chão, e uma cortina de poeira pairou no ar. Luna ficou em choque. O que estava acontecendo? Era um ataque? Não. Então ouviu risadas. Rindo do quê? Estupefata, virou-se e viu 2 alunos de uma turma rival, Lucas e Mateus, entrando pela porta quebrada, cercados por uma nuvem de poeira. Eles estavam segurando fogos de artifício acesos, fazendo uma explosão de cores e sons que reverberavam pelos corredores. "O que vocês estão fazendo?" gritou a diretora, mas sua voz se afundava no tumulto. Bruno, até então com coragem fragilizada, parecia inerte, como se um pedaço de sua força tivesse desaparecido. Luna não tinha mais certeza de nada. O que eram aqueles garotos pensando? A cena que assistia agora tinha se transformado em um pesadelo. Entre os gritos e a poeira, ela pôde ver a expressão de Bruno se transformar. Ele estava se levantando. Algo havia mudado. O que antes era medo, agora era pura fúria. Ele olhou para os rivais, e naquele momento, a vulnerabilidade deu lugar à determinação. Vocês pensam que podem se meter aqui. Vocês não sabem com quem estão lidando. Naquele instante, Luna percebeu que havia mais em Bruno do que seus próprios medos. Ele não era apenas um valentão. Ele estava se tornando um lutador. Mas a mudança era tão abrupta que o medo começou a tomar forma novamente dentro dela. Antes que pudesse processar tudo, o fogo de artifício estourou em meio aos gritos e à confusão, preenchendo o ar com fumaça. E em meio a isso, uma figura saída do passado apareceu no fundo do corredor. Uma pessoa que Luna jamais esperaria ver ali. A última coisa que ela poderia imaginar. Uma sensação gélida a percorreu. Luna! Era a voz da mãe dela, uma sombra de tempos antes. O choque a atingiu como um relâmpago. O que estava acontecendo? Por que ela estava ali? Uma avalanche de dúvidas a submergiu. Precisava entender. Com a confusão máxima, Luna percebeu que a festa de fogos de artifício e as verdades ocultas estavam apenas começando a se entrelaçar. Afinal, quem realmente era Bruno? E o que sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? Dúvidas da infância e promessas de luta agora dançavam entre as brigas e os medos. Uma nova batalha começava. Luna estava paralisada. O caos se desenrolava diante dela, mas a única coisa que conseguia ouvir era a voz de sua mãe, ecoando com um tom familiar e ao mesmo tempo distante. O coração dela disparou. O que ela está fazendo aqui? Pensou, a mente girando em tora. As risadas dos garotos que soltavam fogos de artifício desaparecem, e tudo o que restou foi um cavernoso silêncio. A figura dela estava mais desvanecida do que Luna lembrava.
os cabelos bagunçados e o olhar perdido como se estivesse tentando se relembrar de quem realmente era. A multidão ao redor pareceu engolir a tensão, o medo, a dor, mas Luna sentia cada pedaço de seu corpo gelar. "Mãe!" murmurou, sem que ninguém pudesse ouvir. A expressão no rosto de sua mãe mudava, como se lutasse contra algo invisível. "Luna, você precisa sair daqui. Não é seguro." As palavras pareciam um sussurro, uma súplica que afundou no barulho do ambiente. O pânico aumentava quando Bruno, ainda em pé, elevou a cabeça e foi tomado por uma mistura de fúria e fragilidade. Ele não era mais só um valentão. Ele era um garoto perdido, com cicatrizes profundas. E agora, com sua vulnerabilidade revelada, estava prestes a explodir. "Você não sabe o que está fazendo, Bruno!" gritou Gabriel, captando a transição de força daquele exato momento. Mas cada palavra da sala parecia se esfarelar e o som do vidro quebrado ainda ecoava nas paredes, junto com os gritos dos colegas. O cenário estava prestes a desmoronar, e no fundo da confusão, Luna percebeu algo crucial. A realidade não era simples. Seus conflitos não eram só sobre valentões e fraquezas. Havia algo mais. E então, no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. A mãe de Luna se transformou. Ela pulou para a frente, como uma heroína saída de um filme, fazendo com que Luna engasgasse com a incredulidade. Os olhos dela brilharam com uma intensidade antiga, e antes que Luna conseguisse processar, sua mãe encarou Bruno. "Você, garoto, é apenas um eco do passado. A morte de sua mãe não é sua culpa. Você precisa parar com isso." O chão sob os pés de Luna desmoronou. "O que você sabe sobre a mãe dele?" ela gritou, agora imersa em inúmeras dúvidas. Porque a conexão entre sua mãe e o líder dos valentões começou a se formar como um quebra-cabeça que se recusa a ser montado. Bruno olhou para ela, com uma expressão de total descrença. "Como você sabe disso?" ele perguntou, a voz tremendo, fragilizada. "Ao contrário do que você pensa, eu conhecia sua mãe", exclamou sua mãe, a voz alta e clara, impregnada de emoção. A revelação estraçalhou tudo. Entre a cacofonia dos risos e gritos, um novo silêncio pesado pairava. Luna sentiu o tempo parar. Ela olhou para Bruno, que agora estava mais perdido do que nunca, e para sua mãe, que agora via a vida refletida de maneira diferente. O que mais estava por trás disso? A história da mãe dela e a de Bruno estavam entrelaçadas desde o início. Por que isso jamais havia sido mencionado? O ambiente fervia com essa reviravolta. As palavras de sua mãe tremeram no ar. "Eu prometi que nunca contaria, mas agora é hora da verdade. Você, Bruno, não pode viver com esse peso sozinha." Neste momento, tudo o que Luna conhecia e acreditava começou a desmoronar. As conexões estavam se formando e novas verdades saltavam do fundo da dor. Antes que Luna pudesse entender plenamente, o som ensurdecedor de fogos de artifício voltou a ecoar, cortando a tensão. Mas ali, o que parecia ser um ataque cada vez mais comum, agora era um campo de batalha entre segredos e revelações. Ela olhou para Bruno. Ele não era mais só um valentão. Ele era um amigo perdido. E sua história era a chave para algo muito maior. Luna enfrentou o turbilhão de emoções e percebeu. Sua luta não era apenas por Pedro. Era por todos eles, por cada verdade que estava escondida nas sombras. Enquanto o pânico se espalhava no corredor, a única certeza que ela tinha era que esta nova verdade criaria ondas. E ela precisava saber até onde elas a levariam. O que mais sua mãe escondia? E o que essa nova ligação significava para seu futuro? Uma nova batalha estava apenas começando. A confusão no corredor tornou-se um turbilhão. Luna estava ali, atordoada, sem saber para onde olhar. A presença da mãe, somada à revelação de Bruno, sufocava qualquer pensamento racional.
O pânico no ar era palpável. Todos pareciam paralisados, como se o tempo tivesse desacelerado. Mas algo não estava certo. A tensão que antes era manipulada por Bruno agora parecia se mover de maneira diferente. E se tudo isso fosse um jogo? Luna pensou. Por que sua mãe estava ali? O que mais ela escondia? Olhando para Bruno, viu uma mistura de raiva e confusão em seu rosto. Ele não era apenas um valentão. Ele era um garoto que lutava pela compreensão. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo profundo ecoou do fundo do corredor. O som parecia uma explosão, mas não era. Era a porta dos fundos se abrindo de forma descontrolada, e uma figura encapuzada entrou, cobrindo o rosto com uma máscara negra. Um frio percorreu a espinha de Luna. A mulher, ou talvez homem, ostentava um ar de autoridade que fez todo o ambiente emudecer. Todos vocês, fiquem onde estão. A voz era profunda, e a maneira como falava exalava uma intimidação que rapidamente dominou a sala. O clima mudara instantaneamente. A festa de fogos de artifício agora parecia um eco distante, substituída pela nova realidade. Quem é você? Bruno perguntou, hesitando, enquanto todos os olhares se voltavam para a figura imponente. Uma verdadeira força a ser reconhecida. A figura respondeu, levantando a mão como se ordenasse silêncio. Os segredos que vocês acreditam conhecer estão apenas raspando a superfície. Luna começou a entender que todo aquele cenário não era casual. Segredos? Que segredos? A frase ressoou no fundo de sua mente como um eco. Antes que pudesse processar tudo, a figura encapuzada puxou de dentro da capa um objeto cintilante. Uma chave antiga, que parecia brilhar sob a luz do salão. Esta chave não pertence a mim, mas à sua história. Ah, isso pertence a você, Luna. Uma onda de choque percorreu o corpo dela. O olhar da figura pairou sobre ela, intenso e penetrante. Você representa algo maior do que imagina. E Bruno, meu jovem, persiga a infância que perdeu, pois a verdade sobre sua mãe é apenas o início de sua jornada. Esperem. O que você quer dizer com isso? Luna gritou, sua voz carregada de urgência. O que isso significava? Neste instante, a figura encapuzada deu um passo à frente, quase como se estivesse saindo de uma sombra. O jogo agora começa, e cada um de vocês teve um papel a desempenhar, sem saber. Álgebra das dores e vitórias, criando o que vocês chamam de vida. Mas nem todos sairão ilesos. Para alguns, as consequências serão muito graves. O corredor, que antes estava cheio de palpitações emocionais, tornou-se um campo de tensão pura. As expressões de seus colegas de classe passavam de confusão para medo, enquanto voltavam seus olhos para a figura misteriosa. O peso das palavras parecia somente aumentar. E no meio de tudo isso, a mãe de Luna começou a tremer, sua expressão mais pálida do que nunca. O que não estava dizendo? O que mais ela sabia? Luna, isso não é o que parece. Sua mãe balbuciava, mas a voz estava fraca. A figura encapuzada olhou para ela com desdém. Vá em frente, mãe. Conte a verdade. O seu tempo está se esgotando. A frustração e a dor em cada palavra eram palpáveis. Luna estava à beira de um colapso. As ligações estavam se formando, mas a verdadeira conexão parecia ainda mais distante. Em um movimento súbito e inesperado, a figura encapuzada lançou a chave em direção a Bruno. O impacto foi tão forte que ele voou para trás, derrubando uma fileira de mesas. O silêncio tomou conta novamente, enquanto todos observavam, incrédulos. A chave brilhava no chão. Aquela relíquia do passado parecia prometer respostas. Sua decisão agora moldará o futuro. Lembre-se, cada escolha tem seu preço. Neste instante, tudo o que Luna conhecia estava em jogo. O que aquela chave significava? Que segredos e traições poderiam ser revelados? As perguntas giravam em sua cabeça como furacão.
O que ela faria a seguir? A tensão no ar estava eletrizada, e a nova batalha pela verdade se preparava para começar. Luna mal tinha tempo para reagir ao impacto da chave que rolava pelo chão. Cada olhar, cada sussurro na sala, pesada como chumbo. Seus pensamentos se entrelaçavam, ora sobre a figura encapuzada, ora sobre a confusão de Bruno e a presença perturbadora de sua mãe. O corredor pulsava com uma energia quase elétrica. É sua escolha, Luna. A voz da figura reverberou, cheia de um peso que parecia encher o espaço, como se as paredes também estivessem ouvindo. Mas o que incomodava era que o verdadeiro significado daquela escolha estava mais além de seu entendimento. Quem é você? Luna finalmente perguntou, a voz tremendo. O que você quer de mim? A verdade. A figura apontou para ela, e os alunos se afastaram, montando um círculo de expectativa. A verdade que você mesmo esconde. A verdade sobre quem realmente você é. Uma onda de choque percorreu seu corpo. As palavras eram flechas, atingindo seus pontos mais vulneráveis. O que significa isso? Que verdade? O passado que ela tentara deixar para trás, agora estava jogado na cara dela. E a dor era quase insuportável. Ao fundo, sua mãe estava paralisada, incapaz de responder, os olhos arregalados, como se estivesse assistindo a um filme que não queria ver. O coração de Luna disparou. Frustrada, ela encarou Bruno, que tentava recuperar o controle. O que a sua presença tem a ver com isso? Ele gritou para a figura encapuzada. Você, garoto, é apenas uma peça no tabuleiro, e a verdade está em quem rege o jogo. A figura gesticulou dramaticamente, como se estivesse revelando um segredo que há muito tempo deveria ter sido dito. Então, antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, um grito direto rasgou o silêncio mantido. Mãe! Uma voz doce e estridente ecoou do fundo. Era a irmã de Luna, Ana, que ela pensava estar segura em casa naquela manhã agitada. Mas ali estava ela, ofegante, com lágrimas nos olhos, carregando um recorte de jornal amassado. Você precisa ver isso. O espaço em torno dela parecia congelar. O olhar de sua mãe se transformou de medo para desespero. Mas o que havia naquelas páginas amareladas? Luna olhou, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. Então, Ana esticou a folha, e as palavras saltaram na frente de seus olhos. Morte misteriosa em combate de rua. Mãe de valentão é identificada. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. O título jogou o mundo de Luna e Bruno na balança. Mas isso não pode ser. Bruno estava em choque, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um espírito. A figura encapuzada olhou para o recorte com um sorriso sarcástico. Viu? A verdade é como uma bomba relógio. Cada um de vocês vai ter que decidir que preço pagar por ela. Você sempre soube. Você sabia que isso estava acontecendo e não falou. Luna se virou para sua mãe, a raiva crescendo em seu peito. Mas o olhar da mãe parecia carregar um peso de arrependimento profundo. Eu não quis que você soubesse. Eu fiz escolhas erradas. Minhas escolhas acabaram levando a essa tragédia, sua mãe murmurou, a voz quase quebrada. Luna estava furiosa e confusa ao mesmo tempo. Bruno estava ali, com a máscara de valentão se despedaçando. Agora, a vulnerabilidade dele se misturava com a dor de perder uma mãe. E, ao mesmo tempo, havia a pressão de saber que o passado de sua mãe enlouquecia enquanto tudo estava em jogo. Ela olhou para a figura encapuzada. Que jogo é esse? Por que vocês todos estão envolvidos? Porque seus destinos estão entrelaçados, minha querida, respondeu a figura, a voz agora mais suave, quase cúmplice. Luna sentiu seu coração na garganta. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e ela não podia mais ignorar. Não era apenas sobre valentões ou sobre Pedro. Era sobre algo maior, visceral,
que envolvia segredos que cutucavam suas vidas desde o início. E ali, enquanto tudo desmoronava, com gritos e ecos ao redor, ela sabia que a escolha não era só dela. Era um jogo que exigia sacrifício. Algo teria que ser perdido, e ela estava prestes a descobrir o que isso realmente significava. "Decida, Luna", repetiu a figura, e as vozes se misturaram em um grito coletivo, como se cada um deles estivesse prestes a entrar na próxima fase. E agora, mais do que nunca, o que acontecerá em seguida poderia mudar a vida deles para sempre. As palavras da figura encapuzada ainda pairavam no ar, pesadas e desconcertantes. Luna sentia seu coração acelerar, um tambor ensurdecedor. O ambiente estava carregado de tensão. A mãe dela, tampando o rosto, parecia ressoar com o medo do que estava prestes a acontecer. "Decida, Luna." O tom da figura fazia sentir como se estivesse em um grande palco sob os holofotes. Ela olhou para a chave brilhando no chão, refletindo a luz com uma intensidade inquietante. O olhar de Bruno, misturado entre raiva e confusão, era um lembrete doloroso de que a verdade poderia doer. De repente, um grito agudo cortou o ar. Ana, a irmã de Luna, estava paralisada na entrada, segurando o recorte de jornal. "Vocês precisam ouvir isso." Ela tremia, e não era apenas pelo medo do que acontecia à sua volta. A folha amassada estava em suas mãos como uma bomba prestes a explodir. A figura encapuzada ignorou Ana, mas Luna não podia. "O que mais você trouxe?" perguntou, tentando manter a calma. Olhando para Ana, ela viu algo que não viu antes. Um brilho nos olhos, uma centelha de coragem que a mais nova possuía. O que isso significava? "É sobre a mãe deles." Ana gaguejou, e o coração de Luna disparou. "Sobre a mãe de Bruno." A sala ficou em silêncio de novo, todas as atenções viradas para o garoto. "Você sabia?" Bruno estava quase implorando. "Você sabia o que aconteceu e não me contou?" Sua voz estava carregada de dor. A figura encapuzada riu, a risada fria reverberando no ambiente. "Não é que Ana saiba", respondeu. "Mas a chave abrirá portas que você não quer atravessar." A presença enigmática parecia ter controle de tudo. Luna e Bruno trocavam olhares. Um balançar entre desespero e a busca por clareza. Ana respirou fundo. "A mãe de Bruno. Ela pode ter sido assassinada, Luna." As palavras vieram como um soco, a verdade escorregando para fora como água de um copo quebrado. O choque tomou conta do corredor. Luna olhou para a figura encapuzada, medindo cada silhueta e sombra. "Você sabia! Você está atrás disso." O confronto estava prestes a aquecer, mas o encapuzado sorriu. "Não eu, mas a verdade chamará por você." Os gritos de pânico tornaram-se mais comuns, quando os outros começaram a perceber que estavam enredados em uma teia de desconfiança. Cada aluno parecia sentir a pressão, os olhares se voltando para Bruno e sua mãe, em busca de respostas que ele mesmo não tinha. Em um momento de tempestade, uma explosão de raiva irrompeu de Bruno. "Essa é a verdade. Então, o que você quer de mim?" Ele não aguentava mais, as emoções borbulhando à flor da pele. "Precisamos saber o que realmente aconteceu." Luna interveio, olhando para a mãe com determinação. O pesar na expressão dela era claro, e o nó se formou ainda mais apertado no coração de Luna. Ela queria entender, mas tinha que ser mais forte naquele momento. "Bruno", sua mãe finalmente falou, as palavras aparentemente lutando para sair. "Eu sempre quis te proteger. A verdade é muito mais complexa. Não é só sobre você ou a morte da sua mãe. É sobre nós." O impacto foi esmagador. O silêncio cedeu lugar a murmúrios nervosos. A confusão crescia entre os estudantes, como panelas prestes a ferver, os olhares se misturando entre desconfiança e compaixão.
O que mais estava envolvido nessa história? Mas então, algo que fez o tempo parar. Uma batida estrondosa na porta de entrada. Todos se viraram, o caos retornando. A porta havia sido arrombada, e 2 policiais armados entraram, seus rostos sérios, mas determinada. Fiquem onde estão, alguma coisa muito séria está acontecendo aqui. A tensão explodiu, como um balão estourado. Luna viu o olhar de Bruno, confuso e aterrorizado. A grande revelação do passado não estava apenas prestes a ser revelada, mas agora competia com um futuro desconhecido, que começava a se formar. Culpados, inocentes, tudo vai ser passado a pente fino, o policial informou, encarando a multidão. E no olhar deles se instalou uma nova camada de pânico. O que mais poderia vir à tona? Quais segredos estavam escondidos nas sombras, prontos para ser expostos? E ali, no meio do estresse e da agonia, a única certeza que restava para Luna era uma incerteza que a deixava temerosa. O que aconteceria em segundos? O que mais viria? As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, e enquanto o avesso da verdade ameaçava se revelar, Luna percebeu que a luta estava apenas começando. A tensão no corredor era quase palpável. Os policiais, rígidos e determinados, observavam a cena. Os alunos estavam em choque, como se o estalo repentino do caos tivesse paralisado a todos. Luna sentiu o estômago revirar. A revelação sobre sua mãe e a conexão com a de Bruno a deixava em uma montanha-russa emocional, e a presença dos policiais só tornava tudo mais intenso. Conforme a gente ia falando, um dos policiais começou. Recebemos uma denúncia anônima. Algo sobre respostas a serem dadas aqui na escola. Ele olhou em volta, como se buscando na multidão a reação das pessoas. O murmúrio se espalhou, e o ar parecia ficar ainda mais denso. O que mais poderia estar escondido? Nesse momento, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um reflexo prateado iluminou o corredor, e Luna virou-se, confusa. Um dispositivo foi arremessado no chão, e uma fumaça densa começou a preencher o ambiente. "Tirem as crianças daqui!" gritou um dos policiais. O caos se desenrolando como um pesadelo. A visão se turvou enquanto alunos começavam a correr, gritando. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Onde estavam os amigos? Luna sentiu um aperto no peito. Não era apenas sobre ela e sua mãe. A verdade estava prestes a desmoronar tudo ao redor. Gabriel estava do lado dela, com os olhos arregalados. "Vamos, precisamos sair!" Ele puxou Luna, mas ela estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada, que ainda permanecia impassível, observando tudo de longe com um sorriso enigmático. "Quem são vocês?" Bruno gritou, sua voz ecoando pela confusão. "Isso é um jogo para vocês?" A figura encapuzada apenas balançou a cabeça, quase divertida com a cena desenrolada. A fumaça tomou conta do corredor, aumentando a sensação de pavor. Luna tentou buscar sua mãe, mas o calor da situação a fazia sentir como se estivesse desaparecendo. E então ocorreu algo súbito. A figura encapuzada avançou em direção a Bruno, quase como uma sombra ameaçadora. "Você não entendeu ainda, Bruno. O jogo nunca foi sobre você." O pouco ar na sala parecia ser viciado pela tensão, e as palavras sussurradas começaram a ressoar. "Você foi escolhido, assim como ela." A figura apontou para Luna, a expressão escondida sob o capuz, formando uma linha de expectativa. Mas antes que Luna pudesse processar, um grito ecoou do fundo, ouvindo o barulho brevemente abafado pela fumaça. Todos pararam e se voltaram. Um novo aluno, um garoto que eles não conheciam, apareceu. Ele estava ofegante, com um lacre de plástico em suas mãos. "Eu tenho algo. Algo sobre a morte da mãe de Bruno." Sua voz alta cortou a tensão, e todos os olhares se fixaram nele. O garoto se aproximou com uma intensidade fervorosa. "Vocês não sabem o que aconteceu de verdade.
A mãe de Bruno não foi uma vítima inocente. Ela estava envolvida em algo muito maior. O murmúrio na multidão aumentou enquanto as palavras pairavam no ar. Como você sabe disso? Bruno provocou, aparentemente enfurecido, mas o garoto ignorou a hostilidade. A chave. A chave que você possui, Bruno, ele disse, olhando diretamente para ele. Ela abre mais de um simples baú. É a chave da verdade sobre suas famílias. A morte dela não foi um acidente, e você precisa saber. O silêncio desceu como uma cortina pesada. A figura encapuzada recuou, mas o garoto continuou. Vocês todos estão interligados. Lugares e pessoas que pensavam que estavam distantes estão mais próximos do que imaginam. Luna sentia a cabeça girar. O que esse garoto queria dizer com tudo isso? O que a chave estava escondendo? E se tudo isso fosse um plano que unia passado e presente, transformando relacionamentos? A fumaça se dissipou lentamente, e agora mais do que nunca. Os rostos estavam estampados com curiosidade e desconfiança. O ar estava fluindo de volta, a tensão ainda pairando, mas havia um novo elefante na sala. A verdade estava prestes a se revelar, mas o que isso custaria a todos? Decida o que você fará, Bruno, repetiu a figura. Agora mais no fundo, a chave é dele. E a escolha que fará agora será desastrosa. Em meio a tudo isso, Luna questionou: a vitória seria mesmo possível? O que ela realmente sabia sobre sua vida? Tudo isso era um grande quebra-cabeça, e as peças ainda estavam muito longe de se encaixar. Mas uma coisa era certa: não havia mais volta. A tensão no corredor era quase palpável. Os policiais, rígidos e determinados, observavam a cena. Os alunos estavam em choque, como se o estalo repentino do caos tivesse paralisado a todos. Luna sentia o estômago revirar. A revelação sobre sua mãe e a conexão com a de Bruno a deixavam em uma montanha-russa emocional, e a presença dos policiais só tornava tudo mais intenso. Conforme a gente ia falando, um dos policiais começou: recebemos uma denúncia anônima, algo sobre respostas a serem dadas aqui na escola. Ele olhou em volta, como se buscando na multidão a reação das pessoas. O murmúrio se espalhou, e o ar parecia ficar ainda mais denso. O que mais poderia estar escondido? Nesse momento, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um reflexo prateado iluminou o corredor, e Luna virou-se, confusa. Um dispositivo foi arremessado no chão, e uma fumaça densa começou a preencher o ambiente. "Tire as crianças daqui!" gritou um dos policiais, o caos se desenrolando como um pesadelo. A visão se turvou enquanto alunos começavam a correr, gritando. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Onde estavam os amigos? Luna sentiu um aperto no peito. Não era apenas sobre ela e sua mãe. A verdade estava prestes a desmoronar tudo ao redor. Gabriel estava ao lado dela, com os olhos arregalados. "Vamos! Precisamos sair!" Ele puxou Luna, mas ela estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada, que ainda permanecia impassível, observando tudo de longe com um sorriso enigmático. "Quem são vocês?" Bruno gritou, sua voz ecoando pela confusão. A figura encapuzada apenas balançou a cabeça, quase divertida, com a cena desenrolada. A fumaça tomou conta do corredor, aumentando a sensação de pavor. Luna tentou buscar sua mãe, mas o calor da situação a fazia sentir como se estivesse desaparecendo. E então ocorreu algo súbito. A figura encapuzada avançou em direção a Bruno, quase como uma sombra ameaçadora. "Você não entendeu ainda, Bruno. O jogo nunca foi sobre você." O pouco ar na sala parecia ser viciado pela tensão, e as palavras sussurradas começaram a ressoar. "Você foi escolhido assim como ela." A figura apontou para Luna, a expressão escondida sob o capuz formando uma linha de expectativa. Mas antes que Luna pudesse processar, um grito ecoou do fundo. Ouvindo o barulho brevemente abafado pela fumaça, todos pararam e se voltaram. Um novo aluno, um garoto que eles não conheciam,
apareceu. Ele estava ofegante, com um lacre de plástico em suas mãos. Eu tenho algo sobre a morte da mãe de Bruno. Sua voz alta cortou a tensão, e todos os olhares se fixaram nele. O garoto se aproximou com uma intensidade fervorosa. Vocês não sabem o que aconteceu de verdade. A mãe de Bruno não foi uma vítima inocente. Ela estava envolvida em algo muito maior. O murmúrio na multidão aumentou, enquanto as palavras pairavam no ar. Como você sabe disso? Bruno estava quase implorando. Você sabia o que aconteceu e não me contou? Sua voz estava carregada de dor. A figura encapuzada riu, a risada fria reverberando no ambiente. Não é que Ana saiba, respondeu, mas a chave que você possui, Bruno, ele disse, olhando diretamente para ele. Ela abre mais que um simples baú. É a chave da verdade sobre suas famílias. A morte dela não foi um acidente, e você precisa saber. O silêncio desceu como uma cortina pesada. A figura encapuzada recuou, mas o garoto continuou. Vocês todos estão interligados. Lugares e pessoas que pensavam que estavam distantes estão mais próximos do que imaginam. Luna sentia a cabeça girar. O que esse garoto queria dizer com tudo isso? O que a chave estava escondendo? E se tudo isso fosse um plano que unia passado e presente, transformando relacionamentos? A fumaça se dissipou lentamente. E agora, mais do que nunca, os rostos estavam estampados com curiosidade e desconfiança. O ar estava fluindo de volta. A tensão ainda pairando, mas havia um novo elefante na sala. A verdade estava prestes a se revelar, mas o que isso custaria a todos? Decida o que você fará, Bruno, repetiu a figura, agora mais no fundo. A chave é dele, e a escolha que fará agora será desastrosa. Então, do nada, ocorreu um estrondo profundo. A parede do corredor explodiu em fragmentos, como se uma bomba tivesse sido lançada. O chão tremeu e a fumaça densa foi expelida para todos os lados. Um pânico total tomou conta. Os alunos caíram gritando enquanto tentavam se proteger. Do meio da fumaça, uma figura robusta se destacou, avançando com violência. É hora de acabar com essa palhaçada. A voz era conhecida, mas desfigurada pelo ódio. Era o pai de Bruno, um homem que todos temiam e evitavam. Ele estava ali, e um sentimento de terror envolveu Luna. Você não pode fazer isso, ela gritou, mas suas palavras eram engolidas pela confusão. O olhar de Bruno encontrou o de seu pai. Havia lágrimas misturadas à raiva. Não, isso não está bem. A fragilidade de Bruno era palpável. A vulnerabilidade dele agora exposta ao ataque do próprio pai. O homem avançou, e Luna viu algo brilhar em sua mão. Era uma arma. Um silêncio mortal se seguiu, antes que a realidade do perigo se instalasse. O que estava acontecendo? O pai de Bruno havia se envolvido com tudo isso. E a verdade sobre a morte da mãe dela pode ser mais devastadora do que pensavam. Os olhos de Bruno refletiam a esperança de um futuro que não existia, enquanto a situação se tornava cada vez mais crítica. A única certeza era de que a linha entre amigos e inimigos estava se tornando perigosamente fina. E nesse instante, mais do que nunca, Luna percebeu que tudo o que ela conhecia poderia ser um grande engano. O que mais estavam escondendo de nós? As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, prontas para serem montadas, mas uma nova sombra pairava sobre todos eles, e a verdade se tornava uma arma mortal em jogo. A cena era caótica. A fumaça pairava no ar, obscurecendo tudo ao redor. O pai de Bruno, com a arma em punho, olhava desafiador para o filho. O medo se espalhou como um incêndio na escola, e todos estavam congelados, vulneráveis. A figura encapuzada assistia, absorta no que acontecia, como se estivesse numa peça de teatro. Pai, não! Ele gritou, a voz abalada. Havia lágrimas em seus olhos enquanto a ferida da traição se abria mais uma vez.
Você não precisa fazer isso. Mas o homem só sorriu, um sorriso que falava de dor e de ira acumulada, misturado com um orgulho tóxico. Você não entende, Bruno. Isso é pro seu próprio bem. É hora de acabar com essa palhaçada. O que você aprendeu da sua mãe? Neste momento, Luna sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. A verdade estava a um passo de desmoronar, revelando traumas e segredos. A dor e o amor estavam entrelaçados de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. "Largue a arma, por favor!" ela gritou, seu coração martelando. "Isso não vai resolver nada!" A intensidade da cena era quase insuportável, e de repente tudo mudou. A figura encapuzada deu um passo à frente e removeu o capuz, revelando um rosto familiar. O coração de Luna parou. Era alguém que ela nunca pensou ver novamente. Uma mulher, com feições exaustas, mas determinadas. A verdade estava prestes a ser jogada na cara de todos. "Mãe?" Bruno murmurou, os olhos arregalados de choque. A mulher olhou diretamente nos olhos do filho, cheia de tristeza e amor. "Bruno, eu não queria te colocar nesse caminho. Precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu." Logo, o policial gritou: "Todos se afastem. Acabou. Vamos resolver isso agora." As pessoas estavam se movendo. Todos estavam em pânico. O clima mudava rapidamente. A tensão era insuportável. Então Luna, com coragem, avançou. "Bruno, você é mais forte do que isso. Se você não souber a verdade, a história vai se repetir." O peso das suas palavras ecoou no corredor cheio de fumaça. O ambiente estava à beira do colapso, e ela precisava ser a luz que falava. "Chega! A verdade é que sua mãe, ela fez escolhas erradas, e eu não sou inocente." A voz da mulher ficou mais firme. "Mas eu amava a sua mãe, e isso não justifica o que aconteceu. A morte dela pode ser uma resposta a algo muito maior." As palavras eram como facas cortando a tensão. A multidão agora assistia, presa por um silêncio pesado. Todos queriam saber o que aconteceu. A verdade estava finalmente prestes a ser revelada. "Precisamos saber mais." Gabriel, que tinha estado calado, finalmente falou. A presença dele era um apoio para Bruno. "Estamos todos aqui. Não há mais segredos." A mãe de Bruno olhou ao redor e, lentamente, com um olhar firme, começou a contar sua verdade. Era uma briga com gangues, algo maior do que pensávamos. Eu era ingênua. Agora entendo. Ela desviou o olhar para o chão, e os olhos de Bruno estavam fixos nela, preso em uma tempestade de emoções. Enquanto ela falava, Luna percebeu que o caos ao redor começou a desaparecer. A arma na mão do pai de Bruno tremia. Uma onda de arrependimento passou por ele. "Eu só queria proteger você, filho." As palavras soavam vazias, mas havia uma certa verdade nelas. Com um movimento rápido, Bruno puxou-se para a frente. "Isso não vai mais acontecer. Vamos nos unir para trazer à tona a verdade, nossos passados e construir um futuro melhor." Depois da revelação, a fumaça começou a dissipar, e o pânico dos alunos foi suavizando, pois o medo começou a dar lugar à determinação. Havia promessas no ar. Todos entenderam que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de se libertar e seguir em frente. E no fim, enquanto beiravam o precipício, ficaram em silêncio, unidos por uma nova conexão. Um futuro diferente os aguardava, mas o primeiro passo era enfrentar a dor, e só então poderiam reescrever suas histórias. Com os corações pulsando, algo novo começou a borbulhar. O que aconteceria a seguir? Apenas o tempo diria. Se você está aqui e chegou até este momento, é porque faz parte dessa jornada incrível. Então não perca mais tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa mostrar seu apoio. Vamos juntos nessa!